Da mesma forma, esses sonhadores contaminaram o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Vamos a Deus em oração. Querido Deus, Santo Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito me use como canal, Pai, usa a minha língua para proferir as Tuas verdades, Pai, para ensinar e edificar a Tua igreja, meu Deus, e que esse mesmo Espírito esteja preparando a mente e os corações dos irmãos para receberem, Pai, o que o Senhor tem para nós através desse texto hoje. Que o Seu Espírito guie, Pai, continue guiando do início ao fim esse culto e essa palavra, meu Deus. É a oração que eu te faço, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Então, irmãos, nós, como eu falei, vamos estar tratando aqui desse texto e, enquanto eu li esse texto, uma palavra, uma temática me veio muito à mente, que é o terrorismo. O terrorismo, ele existe de várias formas e desde sempre existiu na história do mundo. Seja com assassinatos de pessoas importantes na sociedade, de políticos, seja através de sequestros. Então, ele tem várias faces, várias formas, e mais recentemente, podemos assim dizer, né, ele ficou um pouco mais ousado. Nós vimos o terrorismo dar um passo que talvez não estivéssemos esperando, ainda mais aonde aconteceu. Eu estou falando daquele acontecimento em 11 de setembro, no atentado ali às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, que provavelmente era um país que eles mesmos não esperavam que fossem fazer com eles o que foi feito, né? Eles provavelmente se achavam fortes demais para isso, era uma superpotência, mas se nós nos relembrarmos o que aconteceu, foram 4 aviões de uma instituição terrorista da Al-Qaeda, 2 aviões ali que atacaram as Torres Gêmeas, o World Trade Center, um avião que atacou ali o Pentágono e um outro avião que caiu na Pensilvânia. E isso, e que abalou, né? Milhares de mortes aconteceram, dizem cerca de 3 a 4 mil mortes, fora os que foram gravemente feridos, fora o abalo na economia. Então, tudo que aquilo colapsou ali dentro dos Estados Unidos e em como afetou o mundo, mas principalmente a força que aquilo teve dentro de um lugar que se achava forte, dentro de um lugar que não esperava que pudesse acontecer essas coisas justamente com ele, justamente aqui em casa, justamente no meu quintal, justamente comigo. E o que se torna mais perigoso, e como eu falei, né, o terrorismo deu um passo ousado nesse momento, porque até então nós tínhamos relatos mais isolados, como eu falei, de sequestros de alguém, de atentados a um político em si, a alguém específico, e ali foi um ataque numa estrutura muito maior do que vinha acontecendo até então na própria história da humanidade. Mas quais são os perigos que um terrorista traz? Qual é as características que ele possui? Irmãos, os terroristas, eles trabalham clandestinamente. Você não vai ver terroristas usando uniforme e crachá para dizer o que eles fazem, para dizer como eles se portam, qual é a ideia deles. A gente não vai ver isso num terrorista. Eles não estão uniformizados ali, mostrando o que eles querem. Eles se infiltram, eles se colocam no meio de lugares que eles querem impor as suas convicções. Normalmente, a gente vê através de violência. Vai ser a regra, vai ser o padrão deles. Então, eles trabalham dessa maneira e esse é um perigo. E qual é o outro perigo? Normalmente, eles estão dispostos a darem a vida por essas convicções. Eles dão a vida por isso, eles entregam a vida por isso, e eu não estou falando no sentido só de se dedicar, não. Literalmente.
falando mais especificamente dos muçulmanos, a questão deles acabarem se suicidando num ato desse é uma honra, é um prazer. Ou seja, eles dão a causa, eles dão a vida por isso, e isso torna muito perigoso. Quem age dessa maneira com as suas próprias convicções, você tem que ter um olhar muito atento. E isso é uma característica dos terroristas, e se nós devemos combater esses terroristas ideológicos, acho que eu posso colocar assim, né? Se nós temos que combater esses terroristas ideológicos, ainda mais o que eu quero tratar aqui hoje, a temática que eu quero trazer hoje para os irmãos, esses terroristas espirituais. Terroristas que se infiltram para poder impor suas convicções em lugares que estão ali saudáveis, em lugares que estão andando, em lugares que não esperam que isso vá acontecer no quintal deles. Então, hoje, eu espero, através desses 3 versículos aqui, dessa passagem, que, como o Mateus falou aqui, e essa é uma característica de Judas, a capacidade de síntese de tratar tanta coisa em pouquíssimos versículos é incrível. E falta em 99% dos seminaristas. Mas nós vamos estar tratando isso aqui, e eu orei muito para que o Espírito Santo estivesse me conduzindo, porque eu quero tratar 2 faces aqui do terrorismo. Principalmente os hereges, aqueles que vêm com os falsos ensinos por querer, sabe? Aqueles que vêm para causar dano mesmo. Esses que descarados. Mas eu quero tratar daquele câncer que pode estar surgindo dentro da igreja, com os irmãos que necessariamente não estão tratando, não estão ensinando uma heresia, mas estão impondo coisas à vida do próximo, estão trazendo coisas para o meio da comunidade cristã que não são bíblicas, que a Bíblia em momento nenhum trata, mas ele vai além e ele coloca regras, e ele age de maneiras que a Bíblia não diz em momento nenhum que nós devemos fazer. E isso afeta muito a comunidade. Mas então, voltando para o texto, Judas já começa assim, né? Da mesma forma, então ele está ali introduzindo o que já havia sido tratado anteriormente, aqueles falsos mestres, aqueles que estavam ali se infiltrando na igreja. Então, da mesma forma que nos versículos 5, 6 e 7, nós vimos ele dando exemplo de Sodoma e Gomorra, nós vimos ele dando exemplo de anjos caídos, e ele pega esses exemplos para poder falar dos falsos mestres, e ele está falando, então, da mesma forma como eles agem dessa maneira, os falsos mestres agem assim também. Então, ele traz o foco novamente para os falsos mestres. E ele faz isso de uma maneira muito inteligente, sabe? Porque nós vamos ver aqui sobre o povo do Egito, então, sobre o povo de Israel que se libertou do Egito, está falando da incredulidade deles, vai falar de Sodoma e Gomorra, vai falar dos anjos que caíram, e ele está pegando exemplos já batidos, isso para todo judeu aqui já era um mau exemplo, e por que ele simplesmente pega? Ele não pega aleatoriamente. Quando ele fala aqui da mesma forma, ele dá esses 3 exemplos, ele não quer dizer necessariamente que esses falsos profetas, ele não quer dizer que esses falsos mestres vão estar trazendo exatamente a mesma coisa. Ele não quer dizer isso. De alguma maneira, essas coisas vão se interligar, de alguma maneira, essas coisas vão trabalhar juntas, mas eles não estão falando exatamente do mesmo pecado. O que Judas vai dizer aqui para a gente, que Judas vai trazer para a gente, que Judas quer passar para o povo sabe quando você vai falar para alguém e você vai brigar com alguém, você vai repreender alguém, você chama aquela pessoa de Judas? Você não simplesmente fala, poxa, você me traiu. Mas a palavra em si, aquele exemplo já carrega um poder. Ou quando vem algum líder político com algumas ideias erradas e você fala, ali, está surgindo um novo Hitler. Você não precisa falar só que ele está errado. Mas só de você chamar ele de Hitler, você já colocou todo um peso, toda uma carga no exemplo que você está dando. Então, Judas, quando ele pega esses exemplos aqui, ele traz isso tudo para a mente das pessoas. Quem está recebendo isso aqui tem tudo o que esse pessoal fez aqui, todos esses acontecimentos em mente. Está ali, fresquinho na mente deles, eles conhecem bem essa história.
Então, ele já deixa bem pesado o que esses falsos mestres, o que esses ensinos errados vão trazer para eles. Porque ele continua falando assim, da mesma forma, esses sonhadores. E, mais uma vez, a gente vai trabalhar, talvez, em comparação aos outros versículos, o versículo 8 vai ser um pouquinho mais esticado, como o Mateus vai dizer, vai ser um pouquinho mais espremido. Mas esse termo aqui, sonhadores, nós vamos ver no Antigo Testamento ele ser usado, no Novo Testamento, ele ser usado apenas uma vez, que vai ser lá em Atos 2, quando Pedro está fazendo referência à profecia de Joel, que ele fala que os velhos, os idosos terão sonhos. Né? Então, é o mesmo termo. Mas, na versão grega do Antigo Testamento, esse termo ele vai ser comumente usado de maneira pejorativa. Ele vai ser comumente usado baseado lá em Deuteronômio 13, quando Moisés está falando, quando Moisés vai se referir a uma falsa profecia, ele chama aqueles que iriam trazer essas falsas profecias de sonhadores. Então, aqueles que têm esses sonhos, e na versão da Septuaginta, na versão grega do Antigo Testamento, é essa palavra que ele usa. Então, é de maneira pejorativa, pejorativamente, que eles vão estar recebendo essa palavra. A única equivalente que a gente vai ter dela, de uma forma positiva, vai ser em Atos 2, mas Judas está trazendo toda uma carga aqui do Antigo Testamento para eles. E até porque Atos não tinha sido escrito, então, esse termo não tinha essa comparação ainda para eles. Né? Mas, para a questão do Antigo Testamento e o que esse termo queria dizer, era isso. Então, ele está falando dessas pessoas que, pode ser, talvez, não vou bater o martelo aqui, eles estavam trazendo esses ensinos, dizendo que receberam novas revelações, que receberam essas revelações através de sonhos e tudo mais, como a gente vê hoje, já a característica batida de praticamente toda a seita começa dessa maneira, né? Seja os testemunhos de Jeová, seja os adventistas, é alguém que recebeu, um anjo veio até ele, trouxe uma nova revelação, falou com ele através de sonho, e ele traz esses novos ensinos que claramente vão contra os ensinos bíblicos. Mas ele tem uma nova revelação que vai ser, ou vai ignorar a Bíblia, ou vai ser possivelmente uma extensão da Bíblia. Então, é dessa maneira aqui que essas pessoas estão trazendo isso. Sejam elas tendo sonhos ou não, ou Judas simplesmente está se referindo pejorativamente a eles também. Porque Judas ele vai ter uma palavra pesada contra eles. Judas não vai passar pano, Judas não vai pegar leve. Então, eu entendo até que Judas está trazendo uma carga pejorativa assim para eles. Não é que eles traziam através de sonhos, falando que tiveram sonhos. Não entendo que seja dessa maneira. Pode ser que seja, mas o que nós temos sobre isso é só esse trechinho aqui, e eu vou esperar que isso faça sentido para os irmãos ao longo do texto. E ele fala, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Se os irmãos forem fazer uma comparação em como Judas vem falando até aqui, ele coloca em ordem inversa os exemplos que ele deu anteriormente. Porque o primeiro que ele fala aqui é contaminar o próprio corpo, e o último exemplo que ele deu foi Sodoma e Gomorra. Ele fala, rejeitam as autoridades, e o do meio, na passagem anterior, foi dos anjos caídos. E difamam os seres celestiais. O primeiro exemplo que ele deu foi o povo de Israel, assim que sai do Egito, toda a incredulidade deles, toda a rebeldia que eles tinham para com Deus. Então, Judas, você vê que o que Judas está fazendo aqui como eu gosto de falar, é uma obra de arte. Né? Ele não, é genial da maneira que Judas escreve, a maneira que ele coloca, toda a intenção que ele tem no texto, mas ele fala assim, esses sonhadores contaminam o próprio corpo. No período da igreja primitiva, os pais da igreja normalmente utilizavam esse termo para falar de moralidade sexual. Então, como eu falei, não é necessariamente idêntico ao que acontecia em Sodoma e Gomorra, mas a categoria provavelmente era a mesma. Ele não estava falando sobre moralidade sexual, eles queriam promover uma liberdade maior sobre isso. Normalmente, os pais da igreja iam usar esse termo especificamente para adultério, mas está dentro dessa categoria. Então, eles traziam isso tudo para dentro da igreja, para dentro dos ensinamentos, como se aqui uma tentativa de normalizar
aquilo dentro da igreja, de normalizar aquilo, de que isso não é tão pesado assim, de que não precisa dessa agressividade toda com que normalmente os apóstolos pregam. Então, era mais ou menos isso que eles estavam trazendo, mas como eu falei, Judas, ele abre uma brecha para a gente poder estar trabalhando aqui, essa partezinha aqui específica, como eu falei, não o pecado especificamente, mas a questão de contaminar o próprio corpo. Seja nessa parte física, como eles trazem aqui, né, de imoralidade sexual, mas contaminar o próprio corpo, contaminar os irmãos, contaminar com as suas atitudes. Aonde eu queria chegar, o que eu queria trazer para os irmãos. Em como os falsos mestres trazem dessa maneira, mas em como nós somos capazes de contaminar o corpo, não necessariamente com heresias, mas com a nossa conduta, com a maneira como nos portamos, com as cargas que nós trazemos para o irmão, que são desnecessárias, que a Bíblia não traz de maneira nenhuma. Então, mais uma vez, esse texto vai nos chamar a vigiar, primeiramente, contra esses falsos mestres, vigiar contra essas heresias, mas eu queria trazer para o ambiente dos irmãos aqui, para o dia a dia dos irmãos, como a postura dos irmãos, como as atitudes dos irmãos, como os pensamentos dos irmãos podem influenciar o próximo aqui dentro. E que os irmãos vigiem quanto a isso, que os irmãos prestem atenção quanto a isso. É uma postura de descompromisso com a igreja? Como o que isso me trouxe atentamente ontem no evento que as mulheres fizeram com as adolescentes, que botaram ali o tema, né, de mulheres que inspiram, e isso me traz à tona aqui, me traz à mente, à superfície. Todo mundo aqui, de alguma maneira, é um espelho para o outro. A maneira que determinado irmão vai se portar vai influenciar o outro de alguma maneira. Então, se uma família tem um certo descompromisso com a igreja, tem alguém olhando e falando, fulano age desse jeito. Fulano age desse jeito. E você pode até pensar aí no seu íntimo, mas eu quase não faço nada na igreja, eu sou, se você for colocar no corpo de Cristo, eu sou só a unha, ou eu sou só um cabelo. Se você pensa nisso é porque você não sabe o quanto uma unha encravada, o quanto um cabelo inflamado dói, né? Você vai lavar uma louça, fazer uma coisa, é sempre naquela unha que pega. Qualquer coisa que você vai fazer, qualquer coisa que você vai segurar, bate naquela unha encravada. E isso afeta o corpo todo. Ou seja o seu descompromisso com a igreja, seja a sua crítica aberta, a sua intolerância à liderança, seja tudo que você faz, tudo que você fala, você trata com deboche. Cada irmão avalia o seu comportamento para ver como você pode estar influenciando positivamente o seu próximo, o seu irmão. Porque senão, se nós não vigiarmos, se a gente não nos controlar, a gente vai implodir aqui dentro. Cada um fazendo o que quer, da maneira que quer. Eu, Mateus, acho que é certo dessa maneira e imponho ao irmão de um lado que seja dessa maneira, porque eu acho que esse é o correto. E dessa maneira a gente age, e aí eu vou fazer uso do que Mateus e do que Lucas falam, e nós vamos estar agindo como sepulcros caiados, nós vamos dizer túmulos invisíveis que contaminam o próximo. Porque a gente impõe essas coisas a eles como se fosse o correto, quando a Bíblia não coloca nenhum, e quando, na verdade, a gente está afastando esse próximo de Deus. Por que eles usam esse termo? Porque dentre os judeus, dentro da lei, qualquer um que tivesse contato com um morto, que tivesse contato com algo assim, ele se tornaria impuro. E quando Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados, quando Jesus chama os fariseus, em Lucas 11, ali de túmulos sem lápide, Jesus está falando, vocês estão contaminando eles sem vocês saberem. Eles, na verdade, estão sendo contaminados sem saber. Porque se você vê que tem uma lápide, se você vê que tem um morto ali, você não toca, você fala, vou ficar impuro. Mas não, tem um túmulo invisível ali, e você está em contato com aquele túmulo. E você está absorvendo o que aquele túmulo te ensina, o que aquele túmulo fala. Ou seja, os irmãos vigiem quanto a não se contaminar com um túmulo, né? A não serem impuros, mas os irmãos vigiem para vocês mesmos não serem esses túmulos sem lápide. Vigiem com o que a Bíblia
a Bíblia nos chama à santidade, a Bíblia nos chama à pureza, a Bíblia nos chama a tudo isso, e ela coloca os meios que isso devem ser feitos. Através da palavra, através da oração, os ensinamentos são bem claros. A gente não precisa de uma carga a mais para isso. E ele continua: contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Nesse rejeito às autoridades aqui, eu vou contra o que Calvino, que Lutero ensinaram sobre esse texto, o que eles falaram, porque para eles era claramente rejeitam as autoridades aqui, eles estavam rejeitando, era sobre rejeitar autoridades civis, sobre rejeitar as autoridades lá de fora. Mas o termo que Judas vai usar aqui, quando ele vai falar de autoridades, é o mesmo termo grego que é para falar do senhorio de Deus, do senhorio de Cristo. Então, ele não está falando aqui sobre, sim, uma insubordinação, mas sobre uma insubordinação ao divino, sobre uma insubordinação a Deus. Ou, mais especificamente, como o próprio Judas já tratou no versículo 4, eles rejeitam o senhorio de Cristo. Eles rejeitam claramente o senhorio de Cristo. E os irmãos já são sábios o suficiente, creio eu, para não crer e não ir atrás de alguém que ensina claramente o senhorio de Cristo. Né? Abertamente, fala, rejeitem a Jesus. Jesus não é o Deus, Jesus é apenas um Deus. Eu creio que os irmãos já têm sabedoria, ensino suficiente para rejeitar essas coisas, para ignorar quem está trazendo esses ensinamentos. Mas rejeitar o senhorio de Cristo, hoje para a gente, não vai ser só necessariamente falar da boca para fora, colocar verbalizar essa rejeição, mas vai ser justamente como a gente vem colocando, trazer sobre o próximo, trazer sobre o irmão, nesse contexto eclesiástico, no contexto de comunidade, trazer sobre o irmão um jugo que o próprio Jesus não colocou. Jesus faz justamente ao contrário. O seu é pesado, me dá, e toma o meu, que é leve, que é suave. Então, ele está falando aqui sobre rejeitar o senhorio de Jesus, mas também trazendo, como eu venho falando com os irmãos, para o contexto de igreja, rejeitar a liderança da sua igreja. Eu não estou falando que você tem que concordar e balançar a cabeça, igual um cachorrinho, para tudo que é dito, não. Mas você tem que respeitar. Você não concordou com o que foi dito, você chega, você conversa, você pega ali, né, a sua testemunha, você leva até a pessoa e fala com ela, até esse líder, até esse professor, até o pastor. Ou, se você já falou, não deu certo, você chega para o pastor e fala, pastor, sobre aquilo que foi ensinado, mas uma crítica aberta, uma crítica pública, é uma subordinação. E ele continua com, aí vem a parte mais polêmica do texto, né? E difamam os seres celestiais. E eu entendo que esse finalzinho aqui ele está completamente ligado com o versículo 9. Eu não entendo o versículo 9 como separado disso aqui, mas o versículo 9, na verdade, como um grande parêntese com o que Judas está dizendo aqui. Talvez a separação de versículos possa confundir um pouco a nossa mente com o que Judas está dizendo aqui, mas eu creio que quando ele fala de fama os seres celestiais, eles estão colocando sobre si uma autoridade maior do que eles têm. E sobre seres celestiais, eu entendo que eles estão falando necessariamente sobre o que a gente vai ter aqui sobre demônios. Ou seja, a gente pode ver isso um pouco à luz do que acontece em Atos 19, quando os 7 filhos de Seva estão ali querendo exorcizar e tudo mais, e eles se encaram com um possuído que fala assim, Jesus, eu sei, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas quem são vocês? Eu mandar uma coça neles, que eles fogem lá, nus, correm, e eu entendo esse texto aqui à luz disso. Por que aqui está escrito, então, seres celestiais? Porque o judeu ele não tinha propriamente uma divisão como nós temos aqui hoje. Seres celestiais, para eles, são seres celestiais. Eles não tinham essa divisão de anjos e demônios, toda essa visão construída, igual a gente tem, toda essa teologia construída sobre isso. Seres celestiais são seres celestiais.
Sejam eles anjos, sejam serafins, sejam querubins, sejam eles caídos ou não, seja para quem, como eles estão trabalhando, eles são seres celestiais. E essas pessoas estavam aqui rejeitando a autoridade de Jesus, falando, eu não preciso da autoridade de Jesus. Eu não preciso disso para poder expulsar esses demônios, eu não preciso disso. E eles se colocam, eu trago para os irmãos aqui um exemplo prático que eu vejo no trabalho. Ele não vai ver isso mesmo, mas tem alguém lá no trabalho que diz, sabe qual é o... Satanás odeia essa empresa. Satanás odeia essa empresa. Odeia. Satanás odeia essa empresa. Mas sabe qual é o problema de Satanás? Porque eu estou aqui. Enquanto eu estiver aqui, Satanás não vai fazer nada contra essa empresa. Porque eu piso aqui, toda vez que eu piso aqui, ele foge. Esquece Jesus, né? Para que Jesus? Onde Jesus foi parar? É Jesus quem tem autoridade sobre tudo. E ele pega ele falando sobre isso, ele pega aqui no versículo 9, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Então, ele não amaldiçoa o diabo aqui, e isso, para mim, faz um link com que as difamações dos seres celestiais que Judas está falando no versículo 8, e eu acho que essa é só uma extensão desse finalzinho do 8. E aqui existe uma polêmica porque a maioria dos teólogos vão discordar disso. Vão achar que eles estão falando aqui que eles falavam mal de anjos mesmo, que eles estavam difamando anjos que serviam a Deus. Falando mal desses anjos, seja que eles serviam melhor, ou simplesmente xingando eles mesmos, xingando esses anjos, mas eu não entendo dessa maneira. Eu pesquisei, eu estudei muito sobre esse ponto aqui específico para poder estar trazendo para vocês. Que eu entendo que, sim, ele está falando que eles se colocavam como autoridade sobre, falando mais claramente, sobre os demônios, que eles podiam expulsar demônios, que eles tinham autoridade sobre isso, que eles não deviam ter medo, ninguém precisava ter medo desses demônios, porque eles eram maiores. Ou seja, a autoridade deles era superior, e por eles mesmos, por si mesmos, sem precisar de Jesus. E aí você vai falar, Mateus, realmente faz sentido, né? Realmente o que você está falando tem conexão, faz sentido teologicamente, mas por que tantos teólogos, então, brigam por isso? Porque a palavra que vai ser usada aqui para seres celestiais me perdoa a pronúncia, é doxia, e essa palavra ela vai ser normalmente utilizada para falar de glória, de majestade daqueles seres que estão diante de Deus, próximos realmente de Deus ali. Ela normalmente vai ser utilizada para isso. Então, surge aí um problema. Porque, como eu falei aqui, eu entendo que eles não estão falando desses seres que são tão próximos assim de Deus, né? Ele está falando, eles sabem que existem anjos caídos, contanto que, na passagem anterior, ele cita esses anjos caídos. Mas a palavra que ele usa aqui é esse doxa, que é glórias, majestade, que traz proximidade a Deus. Quando vai falar, por exemplo, Gabriel aparece para Maria, ali em Lucas 1, ele fala, né, eu sou Gabriel, aquele que está diante de Deus. Então, a palavra traz esse sentido. E aí traz um problema para a interpretação que eu dei. Mas eu também entendo que a gente não pode desconstruir o raciocínio de Judas todo aqui por essa palavra. Eu entendo que o Judas ele mantém um raciocínio, contanto, porque senão a passagem aqui sobre Miguel e o diabo não faria muito sentido. Ela estaria muito desconexa, ela estaria meio perdida aqui. E até a própria existência dessa passagem já vai continuar sendo uma polêmica, né? Mas só fechando esse finalzinho aqui do versículo 8, o que eu quero trazer para os irmãos aqui é que Miguel era um ser celestial, é um ser celestial, né? Assim como Satanás, e ele joga para Deus a responsabilidade de ser o vingador. Em nenhum momento, quando Miguel fala para Satanás que Deus o repreenda, ele não está passando pano para Satanás, ele não está falando que Satanás, ele não está sendo conivente com o que Satanás está querendo fazer ali. Não, ele não está deixando claro que Satanás está errado, o que ele está fazendo é errado, mas ele deixa a vingança para o Senhor. Ele fala, existe alguém que é justo, existe alguém que é juiz, e esse alguém vai agir com justiça. E mais uma vez eu trago
para o nosso dia a dia, em como nós devemos nos portar com o nosso próximo, em como nós devemos nos portar diante dessas dificuldades, diante dos problemas, diante das tribulações que vão surgir na nossa vida. O Senhor é o vingador, a vingança pertence a Ele. A justiça, Ele é o justo, Ele é o juiz. Isso não significa que nós devemos concordar com erros, que nós devemos passar pano, nós devemos corrigir, nós devemos defender a verdade. Moisés está defendendo uma verdade aqui, Miguel está defendendo uma verdade aqui, eu vou tentar passar aqui com os irmãos, versículo 9 e 10, mas Miguel está defendendo uma verdade. E ele continua firme na sua verdade. Mas Satanás quer fazer, provavelmente de maneira diferente. Miguel fala, não, eu vou continuar com o que é certo e o Senhor vai te repreender. O Senhor vai te castigar. O Senhor vai trazer juízo. Para todo mundo aqui na nossa vida a gente tem inimigo, a gente tem problemas no nosso dia a dia, e a nossa postura, Judas está trazendo para aqui, deve ser, a postura de um cristão vai ser essa. Ele usa Miguel de exemplo, porque Miguel, já introduzindo um pouco do capítulo, do versículo 9, Miguel ele vai ser colocado de alguma maneira para a gente no Novo Testamento como um superior entre os anjos. A gente vai ver 2 vezes a palavrinha arcanjo no Novo Testamento, vai ser em Tessalonicenses e agora aqui em Judas, e essa hierarquia entre os anjos, ela não é necessariamente bíblica, ela foi criada pelos judeus no período intertestamentário, por isso ele não é nem citado, isso não se fala no Antigo Testamento, mas no Novo esses termos aparecem. E o termo arcanjo vai ser para quem é uma maior hierarquia entre os seres celestiais, entre os anjos. Então, ele está colocando aqui, Miguel, que normalmente é colocado como príncipe dos anjos, Miguel que é colocado em Apocalipse 12 como um grande guerreiro, Miguel não parte para cima e fala, eu sou maior e acabou para você aqui agora. Não é dessa maneira que ele age. E quantas vezes a gente, por menos, pisa no próximo? Quantas vezes a gente, por menos, quando... não adianta, irmão, está na tendência do coração pecaminoso nosso, dar um pouquinho de autoridade para alguém, se aquela pessoa não vigiar, se aquela pessoa não tomar conta, aquilo sobe a cabeça de uma maneira absurda. E aí já é um dito popular, né? Você querer ver o caráter de alguém é só dar um pouquinho de autoridade para ela. E Miguel é o exemplo que Judas traz para a gente aqui. E essa passagem aqui, necessariamente, essa contenda entre Miguel e Satanás, a gente não vai ver em lugar nenhum da Bíblia. O que a gente vai ter, talvez, de mais próximo vai estar ali em Zacarias 3, quando o Senhor mostra para Zacarias ali o sumo sacerdote Josué, não é o Josué que escreveu no Josué, o Josué é sucessor de Moisés, mas o sumo sacerdote Josué da época de Zorobabel, da época do profeta Ageu, mostra-lhe Josué, e do lado de Josué, à direita de Josué, Satanás acusando Josué, e um anjo fala para ele, Satanás o repreenda. Satanás o repreenda. Perdão. Deus o repreenda. O Senhor o repreenda. Né? Um anjo fala, talvez Judas está atribuindo essa fala aqui a Miguel, talvez. Mas o que vai trazer para a gente de lição que Jesus está querendo passar para a gente não é simplesmente a gente ficar abismado com esse texto, porque são 2 seres poderosos que estão aparecendo aqui, né? Você está vendo o arcanjo Miguel, você está vendo Satanás, e a gente começa a viajar em cima disso e esquece sobre o que Judas estava falando. E esse acontecimento em si aqui, alguns teólogos vão colocar que é quando Moisés sobe no Monte Nebo e ele vê a terra prometida e morre, e Deus dá ordem para que Moisés seja sepultado. Algum anjo vai fazer isso, provavelmente aqui, se essa for a visão correta que alguns judeus tinham, Miguel ia fazer isso, e Satanás falou, não vai ser assim, não vai esconder o corpo de Moisés, não. Vamos fazer um funeral gigante para Moisés, ele vai ter uma estátua, e vamos ter uma lápide gigante para ele. Né? Não está falando isso, não. Isso aqui é eu conjecturando. O Satanás estava indo contra essa ordem de Deus de sepultar Moisés em um lugar que ninguém soubesse, porque, como os irmãos sabem, como todo humano Israel tinha uma tendência muito grande à idolatria. Então, imagina o que Israel ia fazer no túmulo de Moisés se tivesse ali um túmulo para ele. Então, essa é uma possibilidade.
é o que muitos judeus tinham como entendimento por tradição, ou simplesmente, e se Judas crê nisso ou não temos como saber. Eu vou levar para o meu lado, a interpretação minha, que sim, ele crê, mas pode Judas simplesmente estar utilizando um conhecimento que os próprios judeus já tinham, que, como falei, era uma tradição entre eles que isso pudesse ter acontecido. Era um ensinamento entre os judeus, isso não está na Bíblia. Mas eles sabiam disso, Judas sabia disso, e Judas está pegando de exemplo. Pode simplesmente também ser um exemplo que Judas está dando, que eles já conheciam, mas que não necessariamente Judas está validando esse acontecimento. Né? Eu não lembro agora se foi o Wesley que pregou aqui quando ele falou em Tito, ele deu um exemplo falando sobre Mágico de Oz. Não lembro agora se foi uma aula da EBD ou se foi aqui. E se alguém for ver essa pregação daqui a 1000 anos, o Wesley não estava validando que Mágico de Oz foi uma história verdadeira. Então, só pegou o que aquela história estava querendo passar e trouxe para o contexto. Mas, então, é isso que Judas está querendo dizer para a gente aqui com essa passagem. Essa passagem está conectada com o versículo 8 e em como nós devemos nos portar ao nosso próximo, às nossas tribulações, em como nós devemos respeitar. Existe um Deus que é justo, que olha por nós, que vê as dificuldades que nós passamos, que vê o que nós sofremos aqui, que vê quando pisam na gente, que vê quando o mundo pisa na gente, e ele vai vir para julgar isso tudo. Isso não cabe a nós, não somos nós que vamos determinar como as coisas acontecerão. E ele prossegue para o 10. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem. Então, ele está falando, esse pessoal não entende nada. E por eles não entenderem, eles difamam. Quem não é espiritual não consegue discernir as coisas espirituais. É isso que Judas aqui está dizendo, eles não conseguem. Mais uma vez, pegando só o gancho do final da aula do Mateus aqui, a passagem de João 1 vai ser uma dificuldade muito grande para quem não é espiritual. Outras religiões vão falar, não, Alia, eles são triteístas sim, são 3 deuses, porque eles não conseguem entender. As coisas espirituais vão ser discernidas por quem é espiritual. E eles, por não serem, difamam essas coisas, difamam a autoridade de Jesus. Eles se colocam sobre a autoridade de Jesus. Eles trazem cargas que Jesus não traz. Eles impõem ensinamentos que Jesus não impôs. Porque eles se acham maiores do que isso tudo. Eles não entenderam quem realmente eles são, eles não entenderam realmente quem o Senhor é. E aí, eles difamam tudo que não entendem, e as coisas que eles entendem por instinto como animais irracionais, nessas mesmas coisas eles se corrompem. Nessas mesmas coisas, ou seja, eles se destroem. Ou seja, as coisas que eles entendem que são o básico, aquilo que é aquele instinto animal, sabe? O animal ele tem um instinto, e ele sobrevive pelo instinto animal dele. Ele sabe que ele tem que comer, ele entende a questão de procriação, então ele tem todos esses instintos, e ele sobrevive por isso. O homem não. O homem tem esses instintos, e se ele não tiver discernimento espiritual, ele se destrói através dessas coisas. O que era para ser o básico para sobreviver, ele destrói. E seja na parte de moralidade sexual, seja na parte de alimentação, o homem se destrói, ele se corrompe pelo que deveria ser o básico que um animal irracional consegue fazer. Né? Vai ser mais ou menos o que Paulo traz para a gente no início da carta de Romanos. Os homens, eles têm os seus desejos, eles têm as suas paixões, e Deus entrega a eles a esses desejos e essas paixões, e eles mesmos se destroem através desses desejos e dessas paixões. Então, eu finalizo aqui trazendo para os irmãos que nós vamos ter uma luta constante aqui dentro para manter puro, né? Pegando a própria fala de Judas, ele nos chama a batalhar pela fé, ele nos chama a batalhar pela pureza da doutrina, ele nos chama a batalhar por isso tudo, mas que os irmãos vigiem para que os irmãos mesmo não sejam pedra de tropeço aqui dentro. Que os irmãos valorizem
o que nós temos em comunidade. Que os irmãos valorizem o que é ter comunhão, o que é vivermos bem uns com os outros, em paz uns com os outros, debaixo da autoridade daquele sim que tem poder para dizer o que é certo, o que é errado, que tem poder para julgar e que tem poder para dominar sobre todas as coisas. Amém? Oremos. Santo Deus, que a sua palavra, Pai, entre nos nossos corações, Pai, e que nós possamos vigiar, Pai, quanto às nossas condutas, Senhor. Que nós possamos zelar, Pai, pelo próximo. Que nós possamos, Deus, abrir os nossos olhos um pouquinho, Pai, contra esse individualismo, Pai, contra esse ego, contra olhar para eu mesmo, Pai, e ver o valor da comunidade, Deus. E ver a bênção que é estar aqui reunidos, Pai, cantando louvores, ouvindo da Tua palavra, com o Teu Espírito Santo caminhando, passeando entre nós. Que nós possamos prezar por isso, Senhor. Que nós possamos dar o valor devido que isso tem, Pai. Que quem já sabe disso, Senhor, que esse valor seja multiplicado cada vez mais ali no interior, Pai. Quem não tem, Pai, esteja abrindo os olhos, Pai, para poder ver a maravilha que é estar aqui dentro, a maravilha que é estarmos uns com os outros, a maravilha que é estarmos em paz uns com os outros, Pai, e o consolo que é, Senhor, nós não sermos as próprias autoridades aqui, mas que o Senhor é autoridade sobre nós, que o Senhor controla todas as coisas, que o Senhor é o justo juiz, Pai, que ao nós vermos, Pai, um irmão com o coração cansado, Pai, com o coração desanimado, desolado, Pai, atravessando tribulações, que nós possamos nos compadecer por esse irmão, Pai, que nós possamos ir até ele, Pai, que nós possamos ser canal de bênção, Pai, na vida dele, Pai. E não trazer coisas que o afastem mais ainda de Ti, Senhor. Que nós possamos ser uma comunidade, Pai, que o mundo vai olhar e vai se irar, Pai, porque vai ver que aqui é diferente, Senhor. Que aqui o Senhor manda, que aqui o Senhor ordena, que aqui o Senhor é o justo juiz, aqui o Senhor é o governador, Senhor. Que nós possamos alcançar esse entendimento cada dia mais, Pai. Que o Senhor esteja mantendo, Pai, o ensino puro aqui em Parque Alvorada, Deus. Que cada mestre, Pai, que cada professor, Pai, que cada pregador que esteja na frente, Pai, seja dos jovens, seja dos adolescentes, Pai, seja aqui no culto público, que o Seu Espírito Santo guie, Pai. Pedimos cada vez mais, clamamos pelo Teu Espírito Santo aqui na frente, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja falando, que o Teu Espírito Santo esteja usando os corações dos irmãos para receber a Tua palavra, para aplicar a Tua palavra, meu Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor trouxe até nós, por nos ter guardado até aqui. A oração que eu faço, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.